Ficarão de fora todos os que praticam e amam a mentira. Esse aviso de Apocalipse, um dos últimos avisos é Apocalipse 22:15, ele é um assunto muito delicado, né? Por isso que eu resolvi, ao contrário dos outros vídeos da série Apocalipse 22:15, para falar sobre a mentira, eu resolvi fazer um vídeo sem utilizar o IA, né? Eu falando, colocando a cara a tapa mesmo para falar sobre esse assunto que é bastante complexo e importante também, né? Esse tema tem sido objeto de debate desde os primórdios, né? Desde os tempos antigos, desde a era da filosofia na Grécia, né? Você tem aí filósofos como Platão, que falou sobre o assunto, né? Aí depois temos Immanuel Kant, e tem Santo Agostinho também. Esses três exemplos aí são autores que são bem radicais em relação à verdade, né? Eles consideram a verdade algo inegociável, né? Independente das circunstâncias ou da consequência que a verdade pode acarretar, tem sempre que falar a verdade, né? Já Nietzsche, por exemplo, ele relativiza bem a verdade, né? Ele acha que muitas das vezes a mentira pode servir a propósitos mais elevados, né? E até servir a compaixão, né? Mas diferente de todos os outros pecados relacionados lá em Apocalipse 22:15, a mentira vem com duas especificações, que diferente dos outros, lá tá especificado, os que praticam e amam. Isso faz muita diferença. E isso faz uma diferença enorme, porque realmente isso serve para excluir casos extremos e caso que envolve semântica, né, para saber se é mentira ou não. E para a gente não se perder num debate interminável, para saber que mentira pode ou que mentira não pode, o que é ou que não é mentira. A própria Bíblia traz exemplo de caso extremo, né? Que Immanuel Kant alegava que, mesmo para um assassino à procura da sua vítima, você deve falar a verdade. E lembra, todo mundo sabe muito bem que o Judas falou a verdade na hora que entregou o Messias, falou aquele é ali, né? Então esse é um caso extremo, né? Que a gente não pode colocar aqui em debate. E também, o próprio exemplo do Messias, né, tem muita gente que considera que o Messias mentiu pro irmão dele quando falou que ia naquela festa, que não ia na festa, e depois apareceu lá e começou a pregar. Isso aí também é um caso de semântica, porque a gente não sabe se ele mentiu, é mais provável que ele mudou de ideia. As pessoas mudam de ideia. Também muita gente considera o fato do Messias, às vezes, pedir para ocultar os milagres dele, os feitos dele, como uma prova de que ele era partidário, que ele era afeto à ideia de guardar segredo. Quando, na verdade, ele simplesmente queria não se passar por alguém que se gaba dos seus feitos extraordinários, né? Então, é semântica aí. Então, quando está bem especificado os que praticam e amam, quer dizer, praticar se refere a uma regularidade, que tem uma frequência, uma regularidade. Então, isso se aplica às pequenas mentiras. Então, aquela promessa que você sabe que não vai realizar só para não ter o aborrecimento do seu filho, né? Você faz aquela promessa para não sofrer o aborrecimento. Aquela mentirinha para ter meta no trabalho, né? Aquela mentira para não se sentir menor que as pessoas, que você tem, que você é, o que você fez. Então tudo isso aí são mentiras que devem ser evitadas, né? É preciso ter em vista que a necessidade de uma grande mentira precede várias pequenas anteriores. Então, o quanto antes se formar o hábito de enfrentar pequenas verdades, é muito melhor do que ter que enfrentar uma grande mentira, né? E eu, por exemplo, aprendi isso da pior forma possível. Também, pior ainda, é os que amam mentira. Amar a mentira sugere um gosto, um prazer pela esperteza, pelo se sentir superior, pelo se sentir mais esperto, inteligente, melhor que os outros, por achar que merece mais bênção material, por um suposto poder de persuasão superior aí, que quase sempre
tem mentira no meio. Então tem que se livrar de tudo isso aí. Porque a verdade, além de libertar, né? Porque se você fala a verdade, ninguém vai te escravizar para manter uma mentira. Então a verdade, além de libertar, te protege no dia do julgamento. A gente tem que pensar a mentira para além da questão moral e ética. Porque veja bem, nós fomos colocados numa verdadeira guerra contra seres muito superiores à nossa inteligência. Então, a verdade, além de libertar, ela justifica nós. Porque a gente está sujeito a engano nesse mundo. Mas se você é uma pessoa que pratica a verdade e não engana ninguém, você está justificado. Agora, como que você vai se justificar perante o Pai se você engana em mente? Como é que você vai justificar que foi enganado pelo maligno aqui nesse mundo? Então a verdade nos protege e tira essa enorme diferença de conhecimento e inteligência que existe entre nós e os anjos. Então, para além da questão moral e ética, tem a questão da justiça. O Messias não falou à toa quando disse: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque tudo vai desembocar na justiça. Então, fica esse recado aí, repassa essa ideia, partilhe o galardão desse alerta, né? Porque a verdade, além de libertar, ela nos protege também. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e dê um joinha aí para nós. Partilhe o galardão compartilhando essa mensagem.